E o Bom Dia Pernambuco mostra agora um benefício pouco conhecido. É que algumas pessoas com deficiência ou com doenças graves podem ter descontos para comprar um carro, o que pode ajudar bastante na ida ao médico ou para clínicas e hospitais para fazer algum tratamento. Qualidade de vida foi o que Magno ganhou desde que comprou um carro adaptado às suas necessidades e 0 quilômetro. O carro ele girava em torno de R$40 mil e eu paguei um valor de R$31.800. Nem promoção, nem gentileza do lojista. Essa redução no valor do carro é direito e garantido por lei. Pessoas com deficiência ou com problemas de locomoção estão isentas de pagar o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Ou seja, 13% a menos sobre o valor do veículo novo. Historicamente, não se pensou numa política de acessibilidade. Então, nós encontramos essa dificuldade nas calçadas, as ruas, e um veículo ele é fundamental para o deslocamento de uma pessoa que tem deficiência. Isso é uma compensação para que a pessoa com deficiência possa estar adquirindo um veículo com essas isenções. Veja quem tem direito ao benefício: deficientes físicos, portadores do vírus HIV, pacientes com câncer, pessoas com até 1,5 metro de altura, consideradas portadoras de nanismo, e ainda quem tem algum problema cardíaco ou renal e por isso esteja com limitação nos movimentos. Todas essas pessoas contam ainda com outros 2 benefícios. Elas não precisam pagar o ICMS, que é de 12% sobre o valor do carro, e a isenção do IPVA, equivalente a 2,5% sobre o valor da nota fiscal do veículo. Mesmo assim, esta concessionária no Recife não chega a vender 4 carros por mês nessas condições. O número poderia ser bem maior, se não fosse o processo para garantir os benefícios. O primeiro passo é ir até o Detran. E aí o conselho que nós damos, vá ao Detran já munido de um laudo médico do seu médico de acompanhamento diário. Em um médico do Detran chancelando o laudo do médico de acompanhamento tradicional daquele determinado paciente, o segundo passo é comparecer até a Receita Federal para você obter um cadastro como contribuinte especial. A partir disso, aquele determinado contribuinte vai fazer jus a isenção. E outra boa notícia: quem tem algum tipo de deficiência ou problemas de locomoção e que não pode dirigir, caso dos cegos, crianças, também vai ter direito à isenção do ICMS e o carro será conduzido pelo responsável. São 3 meses, mais ou menos isso, entre Detran, IPI, Receita Federal e Secretaria da Fazenda com ICMS. Bom, a gente vai falar mais sobre esse assunto agora com o repórter Marjones Pinheiro, que está no bairro do Pina, no Recife. Marjones, o que a pessoa deve fazer exatamente no Detran para tentar conseguir esses descontos? Olha, Meire, o primeiro passo, o primeiro para qualquer situação, é você ligar para o Detran, marcar uma perícia junto à junta médica, para que você passe por toda essa área e tenha acesso aos laudos que são necessários, tanto para a Secretaria da Fazenda quanto para a Receita Federal. Qual o telefone? 3184-8147, eu vou repetir, vocês em casa anotem, é um telefone importantíssimo, 3184-4187. Aí a gente pode fazer a marcação dessa junta médica. Eu vou conversar agora com Gláucia Oliveira, chefe do teleatendimento do Detran, que é por onde tudo começa. Gláucia marcou essa entrevista com a junta médica, passa por lá, a partir daí. O que é que a gente faz no Detran? Bom dia. Bom dia a todos. A partir daí, se ele for uma pessoa que vai se habilitar, ele vai fazer o procedimento normal, abrir o serviço, capturar a imagem e fazer os exames. Depois que ele tiver com o laudo médico, aí ele se dirige à Receita Federal, faz a parte da Receita. Agora, com relação às pessoas que não vão poder dirigir, elas não são capacitadas para dirigir, não podem dirigir por alguma questão, como é que elas procedem? Nesse caso, ela faz o exame, aí já pega o laudo e se dirige à Receita. Quanto tempo, mais ou menos, Gláucia, para que a gente passe por essa perícia e receba esse laudo? No Detran, em média de 15 a 20 dias. É o tempo que sai? Que sai o laudo. Agora, uma coisa, a Gláucia vai continuar aqui com a gente, porque a gente volta ainda a falar com a Gláucia. Quando a gente fala essas pessoas que não podem dirigir, pessoal, a gente também se refere, por exemplo, a crianças com autismo. Ela tem direito ao benefício, mas ela não pode dirigir. Então, o responsável vai ter direito ao benefício por ela. Como a Gláucia falou, passou pelo Detran, próximo passo, Receita Federal. Por isso a gente está com o Paulo Lira, delegado adjunto da Receita Federal, e vai explicar para a gente.
Paulo, bom dia. Chegamos à Receita Federal, o que é que a gente faz? Qual é o departamento que a gente procura? O que é que a gente pede aos funcionários da Receita Federal? Bom dia a todos. O primeiro passo do contribuinte é ele se dirigir à unidade de atendimento. Então vai à unidade de atendimento da Receita Federal com o laudo, entra antes, de preferência, entra no site da Receita, imprime a documentação necessária que ele tem para preenche essa documentação, são os anexos, leva juntamente com o laudo da Receita e vai ser analisado pela Receita Federal. Paulo, aqui no Recife, onde a gente tem unidades que a gente pode fazer esse atendimento? Aqui no Recife nós temos duas. Uma no Recife Antigo, na Alfredo Lisboa 1154, e aqui na Conselheira Aguiar, aqui no Pina, na 740. E para quem não mora aqui na capital, faz como? Onde tem unidade da Receita, por exemplo, Goiânia, Petrolina, Caruaru, Timbaúba, onde tiver unidade de atendimento da Receita, o contribuinte tem direito a pedir a isenção de IPI. Agora, aqui só o IPI e o IOF também? IPI e IOF. IOF, pessoal, é o Imposto sobre Operações Financeiras, o IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Meire, você quer participar também da entrevista, conversar, fazer pergunta para Glaucio ou para o Paulo? Isso, pode fazer, eles estão ouvindo. Bom dia aos dois, obrigada pela participação com a gente. Delegado, eu queria saber do senhor em quanto tempo esse pedido é analisado, em quanto tempo esse processo é resolvido para liberar? Bom dia, Meire. A média que nós temos é de 2 a 4 dias úteis para fazer a liberação dessa isenção de IPI a partir da documentação correta trazida pelo contribuinte. Porque o que pode acontecer é o contribuinte trazer um laudo que a gente haja necessidade de fazer uma complementação de outro laudo e aí ele vai ter que trazer para a gente analisar. Então, com a documentação correta, de 2 a 4 dias a gente está liberando esse pedido de isenção. Bom lembrar, Paulo, que muitas vezes, até pela própria condição, as pessoas já chegam achando que é difícil conseguir, é complicado, e elas pensam que pelo fato de ser um benefício para pessoas com deficiência, aí existe a má vontade. Então, existe esse prazo, mas ele é comum, a demora é um pouco mesmo, mas que isso não se trata de uma questão com a pessoa. Não, de forma nenhuma. Isso é o processo que existe para avaliação e também para nós vermos os documentos, a documentação do contribuinte. Se ela estiver correta, aí a liberação vai ser de uma forma mais célere e mais rápida. Paulo, o senhor continua com a gente, porque aí, com esses documentos da Receita Federal, a gente precisa, mais uma vez, procurar a Detran para também ir à Secretaria da Fazenda. Glaucia volta a conversar conosco. Glaucia, passei pela Receita Federal, já estou com a documentação, estou com aquele laudo do Detran, o que é que eu faço agora? Agora procura uma revenda, onde vai escolher o veículo, pegar a declaração, aí em seguida vai se dirigir, que é o quarto passo, à Secretaria da Fazenda, onde o prédio fica lá no Detran. Então leva essa documentação, o horário da Fazenda é pela manhã, até às 13 horas. Leva essa documentação para a Fazenda e ela vai analisar também. Dado o benefício, a pessoa vai fazer o faturamento do veículo. Aí no caso de vocês, ICMS e IPVA. ICMS e IPVA. A Meire também tem uma pergunta para você. Meire, pode perguntar, a Glaucia está te ouvindo. Glaucia, eu gostaria de saber se esse benefício é só para as pessoas que têm algum tipo de deficiência ou que têm doenças graves, ou para aquelas pessoas que têm filhos com esses problemas também. Esse benefício, agora a partir de 2013, é para todos. Tanto o portador de necessidades especiais, o físico, como o autista, o visual, todo ele vai ter o mesmo benefício. Glaucia, agora eu tenho uma dúvida, me diz uma coisa, a gente está agora em março, né? A lei já vale desde o começo de 2013, aí eu te pergunto, uma pessoa que fez a compra, mas não sabia de nada disso que a gente está informando agora, aí ela pode requerer esse benefício, como a gente poderia dizer, retroativo? Eu já comprei, posso pedir, ou agora só quando eu for comprar o próximo carro? O benefício completo só quando adquirir um novo veículo, que a partir deste ano também o prazo são de 2 anos. Mas no próximo ano, mesmo com esse veículo, pode ter direito à isenção de IPVA, da entrada com laudo, pede o laudo do Detran, e da entrada na Secretaria da Fazenda. Aí vai ter o benefício do IPVA. O IOF é uma única vez? O IOF é só na aquisição, na primeira aquisição, né? Ok, Glaucia, agradeço muito todas as suas orientações aqui também, agradecer ao Paulo Lira também as explicações, e só reforçando, pessoal, para poder pedir todo esse processo, lembrar de ligar para o Detran 3184-8147, é por onde tudo começa, Meire.